quando a pastora Cris estava falando aqui, ela lembrou da passagem do povo de Israel pelo mar. E eu olhando essa passagem, quando eles chegaram atrás de Faraó, à frente o mar vermelho, porque atrás tinha um exército, né? Ao lado os povos inimigos, para qualquer lado que eles fossem, teria obstáculos, à frente só tinha um mar. E o povo se apavorou. Olha o que diz Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 10. Diz o seguinte: ao aproximar-se o Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, eu estou lendo aqui na NVI, clamaram o Senhor. 11, disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. E agora você pode deixar nos 2 versículos da revista e corrigido. Moisés foi diante de Deus. O povo, diante do obstáculo do mar, eles ficaram aterrorizados, apavorados. E aí Moisés vai para Deus. E a resposta de Deus é o que está ali. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais os tornareis a ver. Próximo versículo. Versículo 14. Vamos ler. Ok. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Bem, quando eu olhei esse texto aqui, eu queria essa versão, porque tem os verbos bem definidos. Eu parei e fiquei olhando qual era a situação e a resposta de Deus. Eles estavam olhando o problema, Deus estava dando a solução. Muitas vezes nós não enxergamos a solução de Deus na nossa vida, porque nós ficamos olhando o problema. Essa é a verdade. E aquele povo que estava ali diante de um grande problema que eles pensaram, na verdade, a mentalidade deles não conseguia enxergar a solução, porque eles estavam ainda com a mente da escravidão, e pessoas com a mente escrava não conseguem enxergar a solução. Irmãos, tirar aquele povo do Egito não foi um grande trabalho para Moisés. Sabe por quê? Deus é que fez os milagres. As pragas vieram. Deus é que trabalhou. Cada milagre que Deus fez ali, fez com que o povo que estava ali separado para a liberdade fosse alcançado pela liberdade. Então foi Deus que fez os milagres. Então tirar o povo do Egito, Deus realizou um grande milagre e tirou. Agora, tirar o Egito do povo dependia da decisão de cada um. Entendeu? Quantos saíram aqui do Egito, que simboliza o mundo, de tudo aquilo que viveram lá atrás, estão na igreja, ouve todos os dias palavras como nós já ouvimos aqui hoje, palavras proféticas do novo de Deus que está diante de nós, da nova estação que Deus colocou na nossa vida. Nós estamos vindo a um congresso de mulheres. Nós começamos na quinta-feira o congresso de família. Nós falamos na quinta-feira sobre a oração do avivamento, que Elias fez
para que descesse fogo do céu, como que ele teve que ali restaurar o altar, destronar todos os ídolos, para que o novo de Deus acontecesse. Nós falamos sobre isso, falamos aqui para as mulheres, o que Deus estava exigindo das mulheres, como Deus queria usar as mulheres como instrumento de avivamento na família, para que cada uma entendesse e recebesse uma nova revelação de Deus para uma nova mentalidade. Mas será que amanhã, cada um que aqui veio esse tempo, vai estar lembrando do que Deus falou? Vai estar vivendo o que Deus falou? Vai tirar o foco do problema e vai colocar na solução que Deus já deu? Ou vai ficar com a mente tão fixada no problema, que vai fazer como esse povo que saiu do Egito, que quando se viu diante do problema, disse: era melhor ter morrido lá. Por que você nos tirou de lá, Moisés? Não tinha túmulo lá? É o mesmo povo que quando faltou pão, disse a mesma coisa para Moisés. Por que você nos tirou do Egito para a gente morrer de fome aqui? Nós lá tínhamos panelas de carne. Irmãos, Deus tinha dado a visão da terra prometida. Deus já tinha prometido a terra que mana leite e mel. E eles estavam com saudade das carnes do Egito, das panelas de carne no Egito, fixados apenas no problema. O problema deles naquele tempo era a fome. Deus mandou maná. O maná vem do céu cada dia, mas eles ainda estavam com a mentalidade da escravidão. Mentalidade da escravidão não consegue olhar a liberdade. Mentalidade da escravidão está dentro da igreja, mas está praticando as mesmas coisas. Mentalidade da escravidão continua pensando da mesma forma. E aí ouve e continua com a mente velha. Queridos, a resposta de Deus foi: não tenham medo. Versículo 13, volta aí um pouquinho. Não tenham medo. Pessoas movidas pelo medo, elas ficam paralisadas. Pessoas movidas pelo medo têm síndrome de pânico. Sabe o que é síndrome de pânico? Pânico é um medo potencializado. A pessoa vê ameaça em tudo quanto é lugar, quando não existe ameaça. A mente está fixada no desamparo infantil, porque um dia na sua vida teve uma situação que lhe causou tanta angústia, que aquela mente ficou fixada e guardada naquela imagem traumática. E quando chega na vida adulta, qualquer problema vai acionar aquele medo potencializado e a pessoa paralisa. Começa a ter sintomas, taquicardia, sudorese, e a pressão fica oscilando, e a pessoa fica ali apavorada, com uma sensação de morte, sem ter nenhuma ameaça de morte naquele momento. Mente lá atrás, que ele nem sabe muitas vezes onde está fixado, mas que Deus traz à tona. Não tenha medo. O que Deus estava falando para aquele povo? Chega, não precisa ter medo. Tem um mar à frente, mas não vai ser o sepulcro de vocês. Vocês não vão entrar naquele mar para morrer. Não tem solução. Tem solução de Deus. Não é o mar que é o problema. A solução vem do Senhor. E Ele que guiou vocês até aqui. Vocês não confiam nele? Então naquele momento a resposta é: não tenho medo. Para de viver no medo. Aquela angústia, aquela ansiedade que muitas vezes vem no final do dia, quando você está chegando do trabalho, que começa a angústia, aquilo ali pode muitas vezes ser questões do passado, que estão lá produzindo um medo que você nem sabe de onde vem. Não tenha medo, aquietai-vos, é o segundo verbo. Deixa ali o versículo 13, aquietai-vos, porque com medo leva a agitação. O medo leva à ansiedade. O medo leva a pessoa à turbulência. O coração fica turbulento. A agitação toma conta.
Um dia eu estava falando numa igreja sobre essas questões do passado, e como eu estava citando o texto de Gênesis, quando Deus vinha toda tarde na viração do dia, quando o dia se fazia noite, Deus vinha ver o pôr do sol com Adão e Eva. E um dia, quando Deus chegou no lugar do encontro, para poder mostrar para Adão e Eva toda a beleza da criação, eles não estavam no ponto do encontro. O ponto do encontro virou desencontro, porque eles tinham se escondido. E quando Deus perguntou: Adão, onde estás? Ora, irmãos, Deus sabia onde Adão estava? Sabia ou não sabia? Sabia, era confronto. Deus, quando pergunta, ele já tem a resposta. Aliás, não era Deus que precisava saber, era Adão que precisava se ver. Portanto, quando Deus te leva, te leva a uma situação e ele te questiona, é você que precisa olhar o que está aqui dentro. Naquela hora, quando Adão e Eva vieram, e Deus perguntou: por que vocês se esconderam? Porque tivemos medo e escondemos. Vergonha, medo e vergonha são os dois sentimentos mais primitivos que entraram no coração do ser humano quando eles perderam o lugar do encontro. Aliás, o inimigo tira todo o medo e toda a vergonha para o ser humano pecar. E depois que peca, ele devolve todo o medo e toda a vergonha potencializados para o ser humano não confessar, para ficar prisioneiro do medo e da culpa. E foi isso que aconteceu com Adão e Eva. E eu estava falando sobre esse tema. Tinha uma senhora naquele dia no congresso, ela não era cristã, ela pegou o ônibus saindo do trabalho e ia para casa. Quando ela sentou perto de uma moça que ia para a igreja, estava com a Bíblia no colo, e ela perguntou: você está indo para a igreja? Ela falou: estou, porque na minha igreja hoje, era uma sexta-feira, porque na minha igreja hoje tem um congresso de família. Ah, congresso de família é. Aí ela falou que eu ia falar e tal. E aí a moça falou: será que eu posso ir lá ouvi-la? Aí ela convidou: vamos lá. E a moça me ouviu. E chegou no final do culto, ela me chamou e ela falou: eu preciso te dizer uma coisa. E me contou como ela foi parar lá. Ela falou: eu trabalho no hospital psiquiátrico. E eu nunca entendi porque os internos, quando dá 5, 6 horas, eles ficam tão agitados. E nessa noite, quando você falou sobre isso, eu entendi que é a ausência de Deus que deixou vazio na alma deles, e eles têm as marcas disso, porque foram criados em lares turbulentos, e quando dava o final da tarde, eles já estavam na expectativa da turbulência que ia acontecer dentro de casa, das brigas que iam ocorrer, do pai que ia chegar embriagado dentro de casa e ia quebrar tudo. E essa marca está no coração deles. Por isso que no final do dia eles ficam tão agitados. Tem uma marca emocional e uma marca espiritual. A emocional que eles viveram na família. A espiritual é o ponto de encontro que o ser humano perdeu com Deus na viração do dia. Entende? Então, quando eu li esse texto, aquietai-vos. Como ficar calmo diante de uma ameaça? Como se aquietar? É preciso deixar o medo e confiar. Mas como confiar se um pai falhou? Como confiar se uma mãe falhou? Como confiar se durante toda a infância viveu na família de briga e turbulências? Como se acalmar? Mas a palavra que Deus está dizendo nessa noite é: não tenha medo, aquietai-vos. Deixa a sua alma se aquietar, para você receber o novo de Deus para a sua vida, que o milagre está para acontecer na sua vida. Tira essa ansiedade, aquieta a sua alma. Ouça o Senhor falando com você nessa noite. Não tenha medo, minha filha, não tenha medo, meu filho. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Vê quando ainda não aconteceu o livramento.
Ver quando não aconteceu o livramento é fé. É visão espiritual. É acreditar que o Deus que promete não falha, que Ele vai cumprir. Vede o livramento do Senhor. Vede. Abra a visão para ver espiritualmente, para enxergar o que Deus preparou para você, o que Deus preparou para nós. Irmãos, essa leve e momentânea tribulação que nós temos no tempo presente produz para nós eterno peso de glória, porque aqui a morte não pode ceifar todos os sonhos que nós temos, porque o nosso destino é o trono, a graça de Deus. Quando nós olhamos para o trono de Deus e que vemos a graça que foi derramada na cruz do Calvário, e quando o apóstolo Paulo diz, o texto da Santa Ceia que nós lemos, tanto quando eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo partido por vós. Foi partido na cruz para gerar vida, para gerar cura. Este é o meu sangue derramado por nós para purificação. Irmãos, é o tempo da purificação da terra. É o tempo da purificação da família. É o tempo da purificação do nosso coração. Porque Deus quer agir em nós. Fazer isso em memória de mim. O que nós vamos fazer aqui hoje, daqui a pouquinho, está falando do que Jesus já fez por nós na cruz do Calvário. O sangue foi derramado, e quando o sangue foi vertido, decretou a nós, quando Jesus diz está consumado, Ele estava decretando a nossa salvação, a nossa cura e a nossa libertação. Aquietai-vos, confia, vede o livramento do Senhor que Ele hoje vos fará. O Senhor pelejará por vós. Essa luta não é sua, essa peleja não é sua, essa peleja é do Senhor, a luta é do Senhor, Ele é que peleja por nós. Confie, descanse. O seu papel é só orar e cumprir os princípios de Deus na sua vida. Esse é o tempo de renovação, de transformação de vida, porque Deus quer trabalhar profundamente nas nossas vidas. O Senhor pelejará por nós. Você já fez tantas coisas, já agiu de tantas maneiras, já tomou tantas atitudes precipitadas, já fez tantas escolhas erradas. Deixa Deus lutar por você, deixa Deus batalhar por você. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Fecha a boca, para de falar o que não deve. Para de murmurar, porque quando nós começamos a falar, mente ansiosa, com medo, lutando com suas próprias forças, vai falar o que não deve. Vai falar o que não deve. Portanto, é hora de fechar a boca. Fechar a boca é sabedoria. Tem muitas horas que a gente não tem o que falar, não. E a gente tem que fechar a boca. Porque quando nós fechamos a boca, o Senhor começa a trabalhar no nosso coração e o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, diz a palavra de Deus. Portanto, é hora de renovar a mente, porque uma mente renovada traz e produz uma vida transformada. Quando Paulo, falando aos Romanos, no capítulo 12, 1 e 2, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, se a gente ouvir a palavra, mas continuar pensando o que sempre pensamos, sentindo o que sempre sentimos e agindo como sempre nós agimos, nada vai mudar na nossa vida.
Nada. Portanto, é hora de renovar a mente. E a convocação do apóstolo Paulo, ele começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos. Ele não estava falando para gente que não conhece Deus, não. Ele não estava falando para pessoas distantes. Ele estava falando para gente que estava dentro da igreja, para irmãos. Ele estava falando de gente que vem para a igreja, que está no Senhor, que ouve a palavra, que trabalha na igreja, que já tem uma caminhada com Deus, que tem cargos inclusive na igreja, mas continua agindo como sempre agiu. A mente escrava. É tempo de mudança de mente, irmãos. É tempo de uma mudança profunda na nossa vida. Que a nossa forma de pensar mude. Que a nossa forma de sentir. Porque aquilo que eu penso, eu sinto, como eu sinto, eu ajo. Isso é nossa alma. Quem comanda a sua vida é a sua alma. A alma é movida pelo desejo. O desejo nos impulsiona a agradar a nossa carne, aquilo que nós queremos. E quando o desejo surge, ele começa a mexer com as nossas estruturas. E muitas vezes nós não conseguimos ver um limite e nem um parâmetro para poder pensar se aquele desejo está compatível com o desejo de Deus para a nossa vida. E aí, quando nós não paramos para pensar, nós fazemos o que não deveríamos fazer. E depois a consequência vem na nossa vida. Tempo de mudança. Mudança na mente, mudança espiritual. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável.